a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir, versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo ter o alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Tome seu assento. Irmãos, essa é uma das cartas mais poderosas que Paulo escreve, porque em um momento onde ele poderia estar se sentindo triste, em um momento de repente ele poderia estar se sentindo esquecido porque ele está em uma prisão, ele nos escreve uma carta destinada a Filipenses, mas também destinada a nós, para que nós possamos nos alegrar e nos lembrarmos para onde nós devemos focar a nossa direção. O capítulo 8 de Atos, ele começa a contar a história deste apóstolo. Paulo, que antes de seguir a Jesus e caminhar diante da presença do Espírito Santo, era um homem chamado Saulo, um perseguidor da igreja, um homem que em tudo que ele fazia, ele era irrepreensível. E tudo que ele fazia, ele era exato. Quanto a seguir a lei, ele era implacável. Quanto a obedecer, ele era corretamente em tudo que ele fez, tudo que ele colocava a mão, tudo que ele aplicava era de acordo com a lei, de acordo com os ensinamentos. Pois Paulo, ele era um homem instruído. A Bíblia vai nos dizer que a partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, este homem começa a aparecer a partir da morte de Estevão. A Bíblia vai nos dizer que ele se torna um perseguidor da igreja. Ele se torna um homem que não somente persegue os discípulos, as pessoas que pregavam o Evangelho, mas o capítulo de número 8, ele faz questão de dizer que ele consentia em tudo que fizesse para castigar e fazer com que as pessoas se afastassem de Jesus. O capítulo número 8, ele chama muito a minha atenção, por quê? Porque durante a morte de Estevão, ele faz questão de dizer que Saulo consentiu, Saulo teve o prazer de ver Estevão ser apedrejado, e tomando em si uma alegria nisso, uma confiança em perseguir a igreja de Cristo, Saulo, ele chega às suas autoridades e diz: dê-me uma carta, uma autorização para que eu possa persegui-los, pois eu sei que eles estão em Damasco, e eu vou trazer todos, trazendo uma palavra para que nós possamos entender, eu vou trazer todos amarrados, vou trazer todos presos, e aqui nós vamos castigá-los, e vamos usá-los como referência, vamos usá-los como modelo, porque as pessoas vão ver essas pessoas morrendo, as pessoas vão ver esses discípulos sendo exterminados, as pessoas vão ver esses discípulos de Cristo, essas pessoas que propagam que existe um Jesus vivo, sendo açoitadas, sendo castigadas, e elas vão parar com isso. Então o seu superior lhe dá autorização, e a Bíblia vai nos dizer então que no capítulo 9 a seguir, começa a história do apóstolo Paulo. Chegando ao caminho de Damasco, a Bíblia nos diz que uma luz brilhou para Paulo. E Jesus, quando essa luz brilha para ele em um alto som, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, ele fala com Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, assustado, não sabia o que estava acontecendo, porque ele não conseguia enxergar nada. Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Você tem perseguido a minha igreja.
E ele diz: o que o Senhor quer que eu te faça? Ele diz: dura coisa é contra ti, porque você tem recalcitado os agrilhões. Em outras palavras, ele estava dizendo: os agrilhões eram instrumentos usados para adestrar animais bravos. Ou seja, quando o animal tentava fugir, aquele equipamento ele apertava, ele machucava o animal, e o animal era obrigado a se render. Saulo ele tinha um coração duro, Saulo ele tinha um coração de pedra, Saulo ele tinha um coração que não era voltado para o amor, não era voltado para a dedicação, que não era voltado para olhar para o próximo com compaixão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você tem um coração fechado, você tem um coração de pedra, você tem recalcitado, você tem evitado aquilo que aí dentro você sabe que tem que ser mudado. E a Bíblia vai nos dizer então que Saulo fica cego, fica 3 dias sem comer e sem beber, até que Jesus fala com Ananias e diz: vai até um certo lugar, lá está Saulo de Tarso. Ananias diz: mas Senhor, esse é o nosso perseguidor, essa é a pessoa que está nos perseguindo. Este Saulo é aquele que está tentando nos matar, está tentando nos fazer sofrer em seu nome, e o Senhor quer que eu vou lá ter um encontro com ele? O Senhor tem certeza disso? Jesus diz então a Ananias: este para mim é um homem de muito valor. E quando eu começo a ler essa história e preparar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu comecei a lembrar da minha vida, e talvez você esteja lembrando da sua. Talvez assim como eu, você tinha um coração duro, ou talvez você está orando por uma pessoa que está com o coração endurecido. Mas se nós estamos aqui neste lugar hoje, se nós estamos aqui celebrando o corpo e o sangue de Cristo, se nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, é porque alguém intercedeu, é porque alguém dobrou o seu joelho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Talvez nós éramos como Paulo, nós recalcitávamos os agrilhões, nós fugíamos da palavra do Senhor, nós tínhamos um coração endurecido. Mas assim como um dia a luz brilhou para Saulo, assim como um dia a luz brilhou para mim e para você, e nós amolecemos o nosso coração de pedra, nós demos lugar ao Espírito Santo. Essa pessoa que você ora, essa pessoa que você colocou no seu pensamento agora, também terá o seu coração amolecido. E a Bíblia vai nos dizer então que Paulo ele se torna um grande pregador do Evangelho. Então ele escreve uma carta a Filipos. Por que ele escreve uma carta a Filipos? Porque a sua segunda viagem missionária, todos nós bem conhecemos que foi para Filipos. E lá acontece aquela cena onde Paulo e Silas, eles oram e através de Jesus eles fazem uma moça ser liberta de um espírito de adivinhação. E ela causa prejuízo aos seus senhores, os seus senhores ficam nervosos e ficam estressados, não gostam daquilo, e Paulo e Silas eles são presos. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, um grande som, um terremoto, tudo acontece. E a partir dali uma igreja é implantada, a partir dali uma igreja é levantada naquele lugar, e os irmãos são irrepreensíveis, eles adoram. A partir daquele momento foi crucial, porque ali começou uma igreja que adorava Jesus em espírito e em verdade. Mas agora Paulo escreve uma carta para eles em uma prisão domiciliar em Roma. E quem estava naquela época em uma prisão domiciliar, ele tinha que arcar com seus custos. Ele tinha que arcar com a comida, ele tinha que arcar com a bebida, ele tinha que arcar com a tinta da caneta, com os papiros para escrever. Tudo era um gasto que ele tinha que desembolsar daquilo. Então os irmãos de Filipe, eles arrecadam um dinheiro, arrecadam um fundo e enviam para Paulo, juntamente com uma carta, dizendo: nós sabemos que você está sofrendo,
Nós sabemos que não é fácil, em outras palavras, não é fácil estar aí. Então Paulo ele escreve essa carta. E quando ele escreve essa carta a Filipos, aos filipenses, talvez se fosse eu no lugar dele, eu ia falar: realmente, ficar sozinho em um quarto é horrível. Realmente eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta dos meus companheiros, eu sinto falta de poder jogar um futebol, eu sinto falta de poder ir pescar, eu sinto falta de poder estar com minhas filhas, eu sinto falta de poder estar com a minha esposa, eu sinto falta de estar com meus irmãos na igreja. Mas pelo contrário, Paulo escreve para eles assim: alegrai-vos, alegrai-vos, porque esses homens que me prendem aqui, eles querem calar a minha voz. Mas alegrai-vos porque a prisão não é uma barreira para mim. Alegrai-vos porque enquanto eu estou aqui, uma igreja está de pé. Alegrai-vos porque enquanto eu estou aqui sofrendo por amor a Cristo, uma família está sendo salva. Alegrai-vos porque enquanto eu dobro o meu joelho e levanto os meus olhos ao Senhor e oferto a Ele, vou levantar as minhas mãos e adorar. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter uma bela roupa aqui, eu posso não ter a alimentação que eu queria, em outras palavras, Paulo dizendo, mas tudo que eu tenho, como diz a canção, é um aleluia. Tudo que eu tenho é um aleluia, é o fôlego em meus pulmões. Então ele diz, não que eu já tenha o alcançado. Irmãos, conta a mim não que eu já tenha alcançado, ele diz no capítulo 13. Ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, porque tudo que eu fiz ao mesmo tempo é nada. Porque se vocês acham, ele dizendo, se vocês acham que isso aqui vai me calar, se vocês acham que eu estar preso vai me frustrar, se vocês acham que porque eu não estou pregando as multidões, isso vai fechar o meu coração, é pelo contrário. Em outras palavras, Paulo está dizendo, isso aqui é só um ensaio, é só uma preparação, porque a verdadeira adoração eu vou entregar lá, a verdadeira adoração eu vou oferecer lá, e eu estou aqui, eu estou sofrendo, mas eu estou me preparando. Alegre o seu coração. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, a qual muitas vezes nós pensamos assim, Deus esqueceu de mim. Será que Deus ele não está olhando para mim? Será que Deus ele não está me enxergando? Ele não está vendo o que eu estou passando? As pessoas me olham de cara feia, as pessoas não me cumprimentam, as pessoas não sorriem para mim. O seu foco, o seu alvo, qual tem sido? E ele diz assim, não que eu já tenha alcançado. Nós temos que ter esperança no amanhã. Temos que ter a clareza da nossa condição sem duvidar das promessas de Deus. Nós temos que ter a clareza da condição que nós ocupamos nessa terra, mas sem esquecer das promessas que Deus ele tem para as nossas vidas. Eu estou passando por dificuldade, mas eu confio. A minha sociedade, o país que eu vivo, ele está vivendo numa crise, mas eu mesmo assim eu ainda confio. Estou passando pela enfermidade, mas eu ainda confio. Eu estou passando pela adversidade, mas eu ainda confio. Eu confio porque eu tenho uma promessa. Eu confio porque eu acredito naquilo que foi prometido sobre a minha vida. Eu confio porque eu tenho a plena convicção daquilo que Deus prometeu para mim. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hebreus 11 versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Salmos de número 37, versículo de número 5 diz, entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Salmos de número 30, versículo de número 5 diz, confie, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã.
O choro ele pode durar uma noite, a adversidade pode estar ali fora, a crise pode estar batendo, o governo ele pode estar querendo aprisionar, tirar a igreja de campo, mas eu confio numa palavra, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, então eu posso sofrer. Paulo está dizendo, em outras palavras, Paulo estaria dizendo, eu estou sofrendo aqui, o meu choro aqui, como o salmista diz, ele pode durar uma noite, mas amanhã eu vou estar com Cristo, a alegria virá pelo amanhã. Então ele diz, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Nós devemos deixar de focar no passado. Nós precisamos tomar uma decisão, porque caminhar com Cristo é você decidir, caminhar com Ele. Você estar com Cristo é você decidir abrir mão de muitas coisas para estar com Ele. Você decidiu abrir mão do seu conforto hoje. Você decidiu de repente de estar tomando um café com um amigo, tomando um café com a sua família, para estar aqui hoje. Só que deixar o passado é muito diferente disso, porque talvez se nós olharmos para Paulo, ele tem os dois lados da moeda no passado. Ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. Então ele diz isso com muita propriedade. Se ele for falar assim, o lado bom, eu era um homem rico, eu era um homem de posição, eu era um homem que tinha tudo à minha disposição e o que eu queria, mas eu decidi abrir mão disso. Ele está dizendo, eu sofri por amor a Cristo, eu fui açoitado, eu fui apedrejado, eu fui lançado como morto, eu fui uma pessoa que os meus me negaram, mas eu tomei a decisão, porque a palavra decisão no latim, ela significa cortar fora. Se você vai fazer um corte profundo, ele é uma incisão. Se você decide, Pascoal, fazer um corte ao redor, ele é uma circuncisão. Mas quando você decide deixar de lado, isso para mim não serve mais, é cortar fora, não quero mais. Isso é uma decisão. E para servirmos a Cristo, para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, assim como Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, o passado não me pertence, foi bom, foi ruim, não me importa, o meu foco é o alvo. Então eu preciso tomar uma decisão, eu preciso cortar fora aquilo que não me serve mais, porque o passado, irmãos, ele não vai te servir de nada hoje. Uma palavra mal falada, uma dor que está aqui dentro e você não consegue perdoar, uma dor que está aqui dentro que você fala assim, não, isso aqui para mim não serve, não vou voltar atrás, mas e o futuro? Do que adianta você viver no presente? Do que adianta você viver no hoje, focado no sofrimento do passado? Ou não, eu era uma pessoa, eu tenho uma conquista muito grande que eu comecei no meu passado, e eu quero voltar ao meu dia de glória de quando eu estava lá. Eu quero conquistar as mesmas coisas que eu conquistava lá. Eu quero ter muito mais do que eu tinha lá, mas eu fico focado naquilo. Só que o que Deus tem para você não é os seus planos. Aquilo que Deus tem para você, como a Thalita disse aqui hoje, não tem como descrever. Não existe palavra para a gente descrever aquilo que Deus tem para nós. Não existe um argumento. Não existe algo que eu possa te dizer aqui e falar assim, ó, esse aqui é o seu futuro. Eu não consigo. Porque o que Deus tem para você é para você. E não para o seu passado. Não para aquilo que aconteceu. Então ele está dizendo assim, esqueço-me das coisas que para trás ficam. 2 Coríntios diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ele está dizendo, o que ficou, ficou. Daqui para frente é tudo novo.
Talvez você entrou por essa porta com uma dor no seu coração. Talvez você entrou por essa porta com algum ressentimento. Talvez você entrou por essa porta pensando em algum problema que aconteceu e você não consegue resolver isso e você está buscando uma resposta de Deus. Ele está dizendo: a partir do momento que somos uma nova criatura em Cristo, o velho homem ficou para trás. Esqueça o passado, foque nele, olhe para ele, caminhe com ele, esteja com ele. Romanos 8:1 diz: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora escute isso. Isaías capítulo de número 43, versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que eu faço uma coisa nova. Não se lembre das coisas passadas, não se prenda às coisas antigas. O sofrimento está na hora de ficar lá, a dor está na hora de ficar lá. Ele quer fazer algo novo na sua vida nessa manhã. Ele quer fazer algo novo na vida dos seus filhos nessa manhã. Ele quer fazer algo novo na vida daqueles que você ora, daqueles que você busca nessa manhã. Algo que eu aprendi, que quando nós chegamos a qualquer lugar onde nós estivermos, pode ser na nossa casa, pode ser no trabalho, pode ser hoje aqui de manhã, quando você dobra o seu joelho, Satanás, ele tenta nos amarrar, ele tenta nos impedir, ele tenta achar alguma maneira de impedir para que você venha adorar o Senhor. Ele tenta encontrar alguma coisa que te faça te impedir de você vir à casa do Senhor adorá-lo, ou mesmo no seu trabalho, onde você estiver, que você fale o nome dele. Mas como isso? Eu não tenho o celular, o acúmulo de trabalho, as coisas para resolver. E você vai se tornando fadigado, você vai se tornando cansado, você vai se tornando aprisionado por aquilo sem perceber. Então, quando você vem para a igreja, você já vem cansado. Quando você vem adorar o Senhor com os irmãos, muitas vezes você já vem fadigado do dia. Às vezes você até acorda cansado. Já aconteceu comigo. Eu não posso acreditar que só eu acordei cansado. Só que quando você dobra o seu joelho, Satanás olha para você e diz: esse aí é um derrotado, esse aí eu vou aprisionar, esse aí o passado dele vai correr atrás dele o resto da vida, esse aí sempre que eu puder eu vou jogar na cara dele, eu vou achar um jeito, eu vou achar um jeito de falar, eu vou achar um jeito de entregar, eu vou tirar a paz dele. Mas quando você se ajoelha, você pode se ajoelhar como um derrotado. Você pode se ajoelhar como um fracassado. Você pode se ajoelhar como um homem que não tem nenhuma perspectiva de vida. Mas quando você começa a orar, quando você começa a adorar ao Senhor, quando você começa ali de joelho, entregar a Ele os seus dias, entregar a Ele os seus momentos, entregar a Ele as suas dificuldades, entregar a Ele os seus sonhos, entregar a Ele tudo aquilo que tem te aprisionado, você pode ter se ajoelhado como um derrotado, como um sofredor, como uma pessoa sem perspectiva, mas quando você se levanta, as coisas novas virão. Você se levanta como um vencedor. Você não se levanta como aquela pessoa que não tinha perspectiva de vida. Você não se levanta mais como aquela pessoa que era considerado como um derrotado. Eu posso ter me ajoelhado como uma pessoa que não tinha nenhuma palavra, mas quando eu me levanto, Deus me faz eu me lembrar de todas as promessas. Deus, Ele me faz eu me lembrar de tudo aquilo que Ele prometeu, todos os planos dEle para a minha vida. Então eu me levanto como um vencedor. Eu me levanto não como aquela pessoa que é presa ao passado, mas eu me levanto como aquela pessoa que tem uma perspectiva no futuro em Cristo. Perspectiva no futuro em Cristo. Quem não sabe, irmãos, onde está indo, lamenta o que aconteceu. Essa foi uma frase que mexeu muito comigo, porque é como se me fez lembrar, pastor Juarez, de um dia que o Senhor me entregou algo lá na chácara do Nilson.
Pastor Juarez, uma vez no monte, foi a primeira vez que eu conheci ele. E ele falou assim para mim: menino, Deus me mostra você correndo. Eu já pensei, nossa, então vou longe, né? Ele falou: mas quem corre em cima de uma esteira? Você corre e não sai do lugar. Quem não sabe para onde está indo, irmão, não tem perspectiva nenhuma na vida. Se você veio para o culto sem saber por que você está aqui, você não veio à toa. Tem alguém precisando da sua oração. Deus, Ele tem promessa para nossas vidas. Nós temos que saber para onde nós estamos indo. Nós temos que ter, irmãos, a plena convicção para onde nós estamos indo. E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão de entregar os nossos caminhos ao Senhor. Nós não podemos ficar como eu estava, correndo em cima de uma esteira e não sair do lugar. Você fica perdido. Nós precisamos deixar para trás as perseguições, as afrontas, as traições, as palavras mal faladas, aquilo que nos aflige. E sempre que vêm esses pensamentos, nós precisamos focar nas promessas de Deus. Porque não tem como nós vivermos o futuro, não tem como nós vivermos aquilo que Cristo tem para nós, se nós estivermos presos ao nosso passado. E Ele vai dizer assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como prosseguir para o alvo, irmãos? Como encontrar isso? Quando você vai num deserto, se você olhar a imagem de um deserto, você vai ver que é tudo plano. Se você entrar em um avião e descer de um paraquedas no meio de um deserto, não importa o lado que você vá, é tudo igual. É tudo terra, é tudo areia, é calor, de noite é frio. E você vai andar sem um norte, sem uma direção, sem uma perspectiva. Isaías 43:19 diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós deixamos o passado para trás, quando nós confiamos nas promessas de Cristo, o deserto não é mais um deserto. O ermo que ele se refere aqui é um lugar de extrema pobreza, um lugar onde não tem perspectiva de vida, um lugar de escassez total, um lugar de sofrimento. E se você ficar lá sem uma direção, se você entra num lugar desse sem uma perspectiva, sem um norte, você vai morrer, porque lá não tem nada. Só que quando você entende o caminho, só que quando você acredita no caminho, quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, Ele diz assim: e porei um caminho no deserto e rios no ermo. João 14, versículo 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: nós podemos ter entrado por essa porta como quem está num deserto, sem direção, mas ao sair daqui, Ele será o nosso caminho, Ele será o nosso refúgio, Ele será a nossa direção, porque não tem como alcançar o alvo se não tiver Jesus como caminho.
porque é o único momento que você vai ver na Bíblia a palavra caminho no singular. É quando se refere a Cristo. Qualquer outra palavra é no plural. Os caminhos são maus, os caminhos são direção, os caminhos não chegarão. Mas quando se refere a caminho, pois só existe um caminho. Só existe um caminho, não há outro, não tem desvio, não tem por onde entrar, não tem para onde ir, só existe um, e esse caminho é Cristo. Então Isaías, ele está se referindo a Cristo. Ele diz assim: eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Talvez na empresa onde você trabalha, as pessoas olham para você como um ermo, como um lugar de escassez, como fala, desse aí não sai nada, desse aí eu não posso esperar nada. Talvez a sua família, ela olha para você e diz: isso aí, está indo na igreja à toa. Mas a partir de hoje, Deus, ele colocará rios que fluirão na sua vida. Você será bênção no seu trabalho, você será bênção na sua família, você será bênção na sua casa, onde você estiver. Deus colocará palavras na sua boca, Deus colocará pensamentos que te ajudarão a ajudar pessoas, porque você vai sair daqui alimentando com águas e águas vivas, que somente Jesus pode nos dar. Mas é difícil caminhar para o alvo. É difícil, Pascoal, nós caminharmos junto com Cristo. Eu tenho que abrir mão de muita coisa, e tem muita coisa no meu passado que eu quero perto de mim. Tem muita coisa no meu passado que eu quero caminhando comigo. Só que tem muita coisa que é pesada para carregar. Tem muita coisa que é difícil de carregar. Só que quando você está no caminho com Cristo, o jugo é suave, o fardo é leve. Vinde a mim todos os que estão cansados, eu vos aliviarei. De alguma forma você encontra força, de alguma forma você encontra esperança, de alguma forma você encontra uma energia que você não sabe de onde vem. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O deserto é longo, o caminho é longo, mas o caminho é reto, o caminho é com Ele, o caminho é com Cristo, o caminho, quem te dá força é Ele, quem te mantém é Ele, quem te sustenta é Ele. Não importa as atribulações, a dificuldade vai vir, vai ser cansativo, mas o choro ele dura uma noite, e a alegria ela vai vindo de manhã a manhã, até o dia que nós estaremos juntos, adorando, exaltando, glorificando o nome dEle, diante dEle, com Ele, em espírito e em verdade. Mesmo quando o caminho parece árduo, incerto, cheio de dificuldade, Deus ele não nos abandona. Se coloque de pé. Mesmo em meio à dificuldade, confie na promessa de Deus sobre sua vida. Confie na promessa de Deus sobre tudo aquilo que Ele já te entregou, irmãos. Não se esqueça disso. Esqueça de todas as atribulações. Se esqueça de tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que vem tentando. Não é fácil. Não é fácil. Eu não estou falando como uma pessoa que consegue fazer isso 100% porque eu sou falho. Essa palavra, ela foi latejante aqui, ó. Porque tem muita coisa que eu preciso mudar, tem muita coisa que eu preciso melhorar. Só que ela me fortaleceu porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero estar, eu sei onde eu quero plantar o meu futuro. Eu sei aonde que é o alvo que eu quero alcançar. Eu não sei como você entrou por essa porta. Eu não sei
de qual forma você chegou aqui hoje. Mas se tem alguma coisa que você precisa deixar para trás hoje, se tem algo que você precisa colocar lá no passado e esquecer lá, se tem algo que você precisa entregar a Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida, eu quero tomar a atitude de cortar fora, de lançar fora, eu te convido a vir aqui à frente, para que nós possamos orar pela sua vida, para que os obreiros possam impor as mãos sobre você e trazer uma palavra de libertação, para que esse passado ele não venha mais te aprisionar, ele não venha impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Não se envergonhe, Deus tem algo novo para nós.